Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, do 15 ao 18, 2 Reis 4 e 2 Samuel 7, 8 e 9. Hoje nós vamos ver sobre a escola de profetas. Como surgiu essa escola? Você conhece algo a respeito da escola de profetas? Como os filhos eram ensinados antigamente? Então nós vamos ver aqui. E aqui em 2 Reis, nos diz assim: os discípulos dos profetas procuram Elias. Eles estavam procurando Elias. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir à procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosseis? Aqui eles chegaram para Eliseu, né? Querendo saber a respeito de Elias. E aí aconteceu tudo isso e eles foram. Eliseu disse que não era para ir. Porque quando Elias subiu para o céu, né? Eliseu ficou no lugar dele. Mas ali aqueles discípulos foram e não encontraram, assim como o profeta tinha dito. Então, nós vamos ver aqui o que o Espírito de profecia diz a respeito das escolas de profetas. Quando começou a escola de profeta? Né? Então vamos aqui. Deus ordenou que os hebreus contassem aos filhos a maneira como ele cuidou de seus antepassados. Deveriam sempre falar de suas poderosas obras e da promessa da vinda de um Redentor. As ilustrações e símbolos fixavam as lições na memória, de maneira que não fossem esquecidas. A mente ainda jovem era ensinada a ver Deus nas cenas da natureza e nas palavras da revelação. As estrelas, as árvores e as flores, as montanhas, os riachos, tudo falava ao Criador. A Bíblia diz que a natureza revela o Criador. Oculto no santuário e as mensagens dos profetas eram a revelação de Deus. Essa foi a educação recebida por Moisés na terra de Gósen, a que Samuel recebeu de sua mãe Ana, de Davi em Belém, de Daniel, antes de ser separado de seus pais, pelo cativeiro de Cristo em Nazaré. Foi por meio dessa educação que o menino Timóteo aprendeu com sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Nós vemos isso tudo na Bíblia. Eles foram educados, né? As escolas de profetas ofereciam mais recursos para a instrução dos jovens. Se um deles desejasse se aprofundar mais na verdade para se tornar mestre, em Israel, essas escolas estavam abertas para ele. Samuel fundou as escolas
dos profetas, para servir de barreira contra a corrupção que se espalhava por toda a parte, proporcionar bem-estar moral e espiritual aos jovens e promover a prosperidade da nação, com líderes e conselheiros qualificados. Ele reuniu jovens que eram consagrados, inteligentes e estudiosos. Esses eram chamados de filhos dos profetas. Os instrutores possuíam grande conhecimento das verdades divinas e muitos deles tinham desfrutado a comunhão com Deus e recebido o seu Espírito. Nos dias de Samuel existiam 2 escolas, em Ramá e em Kiriat Jearim. As outras foram fundadas algum tempo depois. Então, nós vemos aqui que Davi, Moisés, eles foram ensinados não nas escolas de profetas, mas da maneira como Deus determinou. Deus diz lá na Sagrada Palavra, em Deuteronômio, ensina a criança. Você fala para ela de dia, de noite, quando estiver andando, quando estiver deitada, ao levantar. Tá assim lá em Deuteronômio. Então, eles foram ensinados assim. E Samuel fundou as escolas e depois apareceu outras escolas de profetas. Nós vemos que Deus, ele pede para que seus filhos sejam sábios. E ele coloca sempre pessoas fiéis a ele para poder ensiná-los. E ele deixou a sua palavra para que a gente pudesse ler e aprender. E aqui bem no finalzinho do Espírito de Profecia diz assim: assim como foi nos dias do povo de Israel, hoje também todo jovem deve aprender a se dedicar a alguma forma de trabalho manual. Moços e moças deveriam aprender a trabalhar, mesmo se eles tivessem a certeza de que nunca necessitariam recorrer ao trabalho manual para se sustentarem. Esse é o conselho que Deus nos dá. Sem exercício físico, ninguém pode ter boa saúde. A disciplina de um trabalho realizado regularmente é essencial para manter a mente ativa e forte. Como também um caráter nobre. Todo estudante deveria dedicar uma parte de cada dia para realizar um trabalho físico. Isso protegeria os jovens de muitos males e práticas degradantes, que normalmente são o resultado de um viver ocioso. Então, nós vemos aqui que Deus, ele dá ordens através de seus ensinamentos. Olha, meu filho, se você quer ter uma vida boa, uma saúde boa, faça isso. Porque se você ficar aí ocioso, não ir no sol, você vai adquirir doenças. E nós vemos que isso é verdade. Então, que nosso Deus, assim como Ele instruiu os nossos primeiros irmãos, a gente possa pegar essa instrução e colocar em nossas vidas. Não importa a idade que a gente tem. Não importa se a gente não tem mais 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Mas se eu tenho 50, 60, o importante é fazer. Não importa a idade. O importante é obedecer. Nunca é tarde. Então, que possamos obedecer ao nosso grandioso Deus, em nome de Jesus. Amém.